Olá meninos, tudo bem com vocês? Então, seguindo o nosso planejamento, agora a gente começa a revisão sobre NOx, número de oxidação. Presta atenção, NOx é um assunto fácil, é um assunto simples, não é bom que a gente fique muito tempo nesse assunto, até porque tem muita coisa importante para a gente falar daqui para frente. Porém, é um assunto chave, então assista a aula de NOx com muito cuidado, resolva os exercícios para a gente seguir e logo depois falar de balanceamento, falar de pilhas e falar de eletrólise. Tudo bem? Vamos lá então, para a teoria. Olha só, o que é NOx? NOx é a carga elétrica que cada átomo vai adquirir quando forem quebradas, quando forem rompidas todas as suas ligações químicas. Essa é uma das definições de NOx, tá? É a que a gente mais vai usar, é a que a gente mais vai se basear. Então, NOx, na verdade, é carga elétrica. Lembra só disso. NOx é carga elétrica, que aí você já tem a informação mais importante. Como se determina o NOx? Bom, tem várias formas de determinar NOx. Aqui eu trouxe para você o exemplo de um composto orgânico, certo? E para esse composto orgânico, olha só, o nosso objetivo aqui é calcular o NOx dos 4 átomos de carbono desse composto. Então eu vou calcular o NOx desse carbono aqui, desse carbono aqui, desse carbono aqui e depois desse carbono aqui. Para a gente diferenciar os carbonos, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar esse carbono de carbono 1. Opa, falhou a caneta aqui. 1. Vou chamar esse aqui de carbono 2. Vou chamar esse carbono de carbono 3. E vou chamar esse carbono de carbono 4. Tudo bem? Bom, primeira coisa, vamos para o carbono 1. Olha só. Esse carbono 1, eu estou colocando essa seta aqui para você verificar o seguinte. A estrutura desse carbono é assim. Está aqui o carbono 1. Ó, vou até colocar um umzinho aqui. E como tem 3 hidrogênios ligados a ele, aqui eu tenho um hidrogênio, aqui eu tenho outro hidrogênio, e aqui eu tenho outro hidrogênio. E essa ligação é a ligação dele com o carbono da frente, que é o carbono 2. Então, vou até colocar aqui o carbono 2, certo? Para você determinar o NOx desse carbono, você vai fazer a simulação da quebra de todas as ligações. Como? Se eu quebrar essa ligação aqui, ó, lembra de eletronegatividade? Como o carbono é mais eletronegativo, ele vai acabar ganhando um elétron, isso deixa o carbono com carga menos 1, e o hidrogênio perde elétron, isso deixa ele com carga mais 1. A mesma coisa acontece quando eu quebro essa ligação, hidrogênio mais 1, carbono menos 1. E quando eu quebro essa ligação, carbono menos 1, porque ele é mais eletronegativo, ganha elétron, hidrogênio perde elétron, fica mais 1. Quando eu quebro essa ligação aqui, como não há diferença de eletronegatividade entre os dois átomos ligantes, ninguém ganha, ninguém perde elétron, por isso, 0 para um lado, 0 para o outro. Logo, observa, esse carbono aqui, ó, vou colocar assim uma seta, esse carbono, que é o carbono 1, a carga total dele foi menos 1, menos 2, menos 3. Por isso, o NOx do carbono 1 ficou igual a menos 3. Tudo bem? Já no carbono 2, ó, quando eu quebro essa ligação aqui, não há diferença de eletronegatividade, 0 para um lado, 0 para o outro. Quando eu quebro essa ligação, a mesma coisa, 0, 0. Quando você quebra a dupla com oxigênio, como o oxigênio é mais eletronegativo, ele vai ganhar 2 elétrons, isso deixa o oxigênio menos 2, e o carbono perde 2 elétrons, isso vai deixar ele com carga mais 2. Portanto, para esse carbono, o NOx igual a mais 2. A mesma coisa vai acontecer com o carbono 3. Quando eu quebro essa ligação, 0 para um lado, 0 para o outro. Se eu quebrar a dupla, menos 2 para o oxigênio, porque é mais eletronegativo, mais 2 para o carbono, porque é menos eletronegativo e acaba perdendo elétrons. Por isso, para esse carbono 3, o NOx do carbono 3 vale mais 2. E, finalmente, o carbono 4 é exatamente igual ao carbono 1, né? Essa molécula, inclusive, é uma molécula simétrica. Nós temos aqui, ó, o carbono 3 ligado ao carbono 4, que tem aqui um átomo de hidrogênio, tem aqui outro átomo de hidrogênio, tem aqui outro átomo de hidrogênio. Simulando a quebra de todas as suas ligações, ora, se você quebrar
essa ligação e essa ligação, como o carbono é mais eletronegativo, ele vai ganhar um elétron aqui, fica menos um aqui, menos um aqui, aqui 0 para um lado, 0 para o outro, portanto, para o carbono 4, o NOx do carbono 4 vale menos 3 de novo. Então, se for fornecida para você a estrutura, a fórmula molecular do composto, quebre as ligações do átomo que você quer, você não precisa fazer de todos, né? NOx você identifica para cada átomo que pertence à molécula, tá? E aí vai lá, quebra as ligações daquele átomo, verifica com qual carga ele fica em função da diferença de eletronegatividade. Bom, na verdade, não é assim que a gente vai calcular NOx dos átomos das moléculas que a gente quer, ou dos íons, né? Existem regras práticas, são regras muito simples, tá? Para você determinar NOx. São várias regras, eu resumi essas regras em poucas regras, tá? Aqui. Primeira regra prática para cálculo de NOx. Observa. Deixa eu pegar uma cor aqui. Olha, todo átomo pertencente a uma substância simples vai apresentar sempre o NOx igual a zero. Então, primeira regra importante, em substâncias simples, o NOx de cada átomo é igual a zero. Por exemplo, ó, se você quer calcular o NOx do carbono, quando o carbono está na sua forma grafite, você sabe que o grafite é formado só por carbono, então é uma substância simples. Então, nesse caso, não precisa nem pensar. O NOx do carbono vale zero. Se você observar a molécula de gás nitrogênio, N2 gasoso, se eu quiser calcular o NOx de cada um dos dois nitrogênios da molécula de gás nitrogênio, como é substância simples, acabou, não tem segredo. Aqui, o NOx do nitrogênio vale zero, porque o N2, o gás nitrogênio, é uma substância simples. Só mais um exemplo. Se eu pego, sei lá, o gás ozônio, está aqui, ó, gás ozônio, O3, gasoso. Se eu quiser calcular o NOx de cada átomo pertencente ao ozônio, né? O NOx de cada átomo de oxigênio vale zero, até porque o ozônio é uma substância simples. Isso vale também para átomos de metais e para substâncias metálicas na forma de substância simples. Por exemplo, o ferro metálico, o ferro sólido, é uma substância simples. Logo, no ferro metálico, o NOx dos átomos de ferro valem zero. Tudo bem? Então, se a substância for simples, acabou. É muito simples mesmo. O NOx de cada átomo que forma essa substância vai ser sempre igual a zero. Continuando, então, nossa segunda regra agora. Olha só. Átomos que apresentam NOx fixo quando formam substâncias compostas. Você acabou de ver na primeira regra, até coloquei ela aqui em cima, ó, que quando o átomo forma substância simples, o NOx dele é zero. Tá, e quando forma uma substância composta? Primeiro, tem alguns elementos que apresentam NOx fixo, esses são importantes, esse você precisa decorar. É fácil, mas você precisa lembrar. Dá uma olhada. Para você lembrar, aqui eu coloquei a tabela periódica e presta atenção que eu vou separar alguns elementos da tabela periódica que são importantes, esses que têm NOx fixo. Olha só, pronto. Aqui eu selecionei os elementos que têm NOx fixo. Veja, deixei para você aqui a família 1A, família dos metais alcalinos, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Todos esses elementos apresentam NOx igual a mais 1. Então, olha aqui, ó, NOx igual a mais 1. Claro, quando formam substâncias compostas. Aqui, os metais alcalino-terrosos, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Todos os metais alcalinos terrosos apresentam NOx igual a mais 2, quando formam substâncias compostas. Deixei ainda o alumínio, que é um elemento de NOx fixo, tem NOx mais 3. O zinco, quando forma substância composta, vai ter NOx mais 2. E a prata, quando forma substância composta, vai ter NOx mais 1. Esses elementos são importantes. Guarda esses elementos, anota esses elementos, memoriza esses elementos que eles são importantes, certo? Continuando nossas regras de NOx, olha aqui, ó. NOx do oxigênio. Existe uma regra específica para o NOx do oxigênio. O oxigênio pode ter vários valores de NOx. Aqui eu estou destacando os 3 mais importantes.
NOx igual a zero você já sabe, quando ele formar substâncias simples. Ok? Esse você já sabe. Menos 1 é quando o oxigênio forma um grupo de compostos chamados de peróxidos. Ok? Veja, os peróxidos são compostos que não são tão comuns. Quando a gente for discutir sobre peróxidos, por exemplo, no balanceamento redox, eu falo um pouco mais para vocês, tá? E na grande maioria dos casos, o oxigênio vai ter NOx igual a menos 2. Então, isso aqui é importante. Isso eu quero que você lembre. Quando se fala de substância composta e você precisa do NOx do oxigênio, você vai considerar quase que sempre esse NOx igual a menos 2. Por exemplo, na água, o oxigênio tem NOx menos 2. Nos ácidos, como o ácido sulfúrico, por exemplo, ó, o oxigênio tem NOx menos 2. Nos sais, aqui, ó, esse é o nitrato de cálcio, CaNO3, 2. O oxigênio tem NOx menos 2. Cada átomo de oxigênio tem NOx menos 2, certo? Bom, o hidrogênio tem uma regra parecida. Hidrogênio pode ter 3 valores de NOx, 0, menos 1 e mais 1. 0 você já sabe, quando formar substâncias simples. Então, não precisa comentar sobre isso mais. Menos 1, quando o hidrogênio estiver formando um tipo de composto chamado de hidreto metálico. Até porque, o que são os hidretos metálicos? Os hidretos metálicos, faltam um i aqui, ó. Os hidretos metálicos são compostos iônicos que apresentam o ânion hidreto, que é H-, tá? São compostos não tão comuns de aparecer. E também, na grande maioria dos casos, o hidrogênio vai ter NOx igual a mais 1, certo? Então, esse aqui é o que a gente vai usar para valer. Você vai ver que nas substâncias compostas que a gente vai calcular o NOx do hidrogênio, o hidrogênio vai ter NOx mais 1. Então, por exemplo, no ácido clorídrico, o hidrogênio tem NOx mais 1. No ácido nítrico, HNO3, hidrogênio tem NOx mais 1. No hidróxido de sódio, o hidrogênio tem NOx mais 1. Então, na grande maioria dos compostos, o hidrogênio tem NOx mais 1. Continuando. Aqui, ó. Essa regra é a que importa. Essa regra é a que a gente vai usar para valer. A soma dos valores de NOx de todos os átomos que formam uma espécie química é igual à carga total dessa espécie química. Ronald, mas como assim igual à carga total? Você vai ver agora nos exemplos. Aqui eu tenho a molécula de ácido sulfúrico. O átomo que está em vermelho é o átomo que eu quero calcular o NOx, é o que está em destaque, tá? Nosso objetivo é calcular o NOx do enxofre, portanto. Então, olha só, eu gosto de fazer esse joguinho da velha aqui, porque ajuda a organizar. Na primeira linha, eu coloco sempre o NOx de cada elemento químico que pertence à espécie química. No caso, o oxigênio tem NOx menos 2. O enxofre é quem eu quero descobrir. Vou chamar o NOx dele de X. E o hidrogênio, eu sei que ele tem NOx igual a mais 1. Né? Na segunda linha, eu coloco o somatório do NOx de cada elemento químico. Eu tenho, na espécie química, no ácido sulfúrico, 4 oxigênios. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. Eu tenho um átomo de enxofre, x vezes 1, x. E tenho 2 átomos de hidrogênio. Mais 1 vezes 2 dá mais 2. Acontece o seguinte, agora que eu estou aplicando a quinta regra. Se eu somar o NOx de todo mundo, ou seja, se eu somar mais 2, que é o NOx dos 2 hidrogênios, mais x, que é o NOx do átomo de enxofre, mais menos 8, que é o NOx dos 4 átomos de oxigênio, o resultado, ó, da soma disso tudo tem que dar igual à própria carga da espécie. Como se trata de uma molécula neutra, esse somatório tem que ser igual a zero. Se você fizer os cálculos, esse x vai dar mais 6. Portanto, no ácido sulfúrico, o NOx do enxofre vale mais 6. Tudo bem? Deixa eu apagar esse risquinho que eu fiz aqui por acaso. Pronto. Mais um exemplo de cálculo de NOx. Olha, eu tenho o ácido H4P2O7, o ácido pirofosfórico.
Quero calcular o NOx do fósforo. Oxigênio, menos 2, vezes 7 átomos, dá menos 14. O fósforo é quem eu quero calcular. Estou chamando de X, vezes 2, 2x. O hidrogênio eu sei que é mais 1, vezes 4 átomos de hidrogênio, dá mais 4. Se eu somar tudo, se eu somar mais 4, que é o NOx dos 4 hidrogênios, mais 2x, que é o NOx dos 2 átomos de fósforo, mais menos 14, que é o NOx dos 7 átomos de oxigênio, a somatória disso tem que dar igual à própria carga da espécie. Como é uma espécie neutra, uma molécula neutra, somatória igual a zero. Faz essas contas, Esse x vai dar mais 5, ou seja, o NOx do fósforo no ácido pirofosfórico vale mais 5. Mais um exemplo, aqui eu tenho o sulfato de alumínio, quero descobrir o NOx do enxofre. Então, olha só, fique esperto porque agora tem um detalhe importante. O oxigênio é menos 2. Agora, quantos átomos de oxigênio tem nessa estrutura? Veja, pela própria fórmula do composto, tudo que está aqui, dentro do parênteses, está multiplicado por 3. Então, eu tenho 3 vezes 3, 9 oxigênios, 3 vezes 1, 3 átomos de enxofre. Então, atenção quanto a isso. Então, olha só, eu tenho 9 átomos de oxigênio, menos 2 vezes 9 dá menos 18. Eu tenho, o enxofre é minha incógnita, x, vezes 3, 3x. E o alumínio é NOx fixo, lembra dele? NOx dele vale mais 3 vezes 2 átomos de alumínio, dá mais 6. Soma tudo. Mais 6, mais 3x, mais o menos 18 dos oxigênios. Esse resultado tem que dar igual a zero, a própria carga da espécie. Se você fizer os cálculos aqui, x vai dar mais 4, ou seja, o NOx do enxofre no sulfito de alumínio, eu falei sulfato aquela hora, ele vale mais 4, ok? Mais um exemplo aqui, agora eu tenho um ânion, o ânion de cromato. Calcula aqui o NOx do crômio. Oxigênio é menos 2, vezes 7 dá menos 14. O crômio é a minha incógnita x, vezes 2, aqui vai dar 2x. Se você somar esse 2x com o menos 14, o somatório tem que dar igual à própria carga da espécie, que agora é um ânion. Isso aqui dá menos 2, ok? Menos 14 vai passar para cá positivo, fica 12, dividiu por 2, x deu mais 6. Ou seja, o NOx do crômio foi igual a mais 6, certo? E o nosso último exemplo, o ânion fosfato, quero calcular o NOx do fósforo. Oxigênio é menos 2, vezes 4, dá menos 8. Fósforo é a minha incógnita, estou chamando ele de x. Soma tudo, x, que é o NOx do fósforo, mais menos 8, que é o NOx dos 4 oxigênios, tem que dar igual à própria carga total da espécie, que agora é menos 3. Esse x vai dar mais 5, portanto, o NOx do fósforo deu mais 5. Não é fácil? Não é isso? Bom, aqui eu tenho exercícios para você. Eu quero que você agora pare a sua aula, tá? E resolva todas essas questões. É fácil isso, você vai gastar aí uns 15 minutos só para resolver. E aí, pausa a aula agora. Daqui a pouco, você, quando terminar, você clica que vai aparecer os resultados dos NOx de todos os átomos. Nessa questão, eu quero que você determine o NOx de todos os átomos destacados em vermelho, tá certo? Bom trabalho para você, então. Pausa a aula e vai resolver. Aqui, agora eu tenho as respostas. Confere a sua resposta, que na próxima aula a gente já vai para reações redondas, tá bom?